Buenas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um vídeo do Tarô Filosófico. O meu nome é Luiz Augusto e cá estou para uma leitura intuitiva das cartas do tarô. Vamos ver qual será a mensagem de hoje. Eita, queria ficar. Vou escolher 3 cartas. Nossa carta de pano de fundo, a estrela. Arcano 17. Carta bonita. Primeira carta, o pendurado, arcano 12. Segunda carta, o carro, arcano 7. Terceira carta, a torre, arcano 16. Bom, parece que estamos falando de mudanças significativas. E pelo que eu entendo aqui, do pendurado junto com o carro, parece que são mudanças provocadas por nós, não é? Claro que o universo dá aquele incentivo, não é? Aquele empurrãozinho, mas me parece que é algo que queremos. Principalmente com a estrela aqui, não é? Assim, porque muitas vezes a carta da torre acaba falando de mudanças que são provocadas né, pelo nosso destino e que nem sempre acontecem de uma forma suave e desejada, né? Às vezes acontecem coisas que num primeiro momento não são confortáveis e até causam uma certa rejeição da nossa parte e que a gente vai entender o quão benéfico aquilo foi lá na frente. Olhando para essas cartas aqui, eu diria que trata de um bom uso do livre-arbítrio, o que é maravilhoso, né? Começando pelo pendurado, eu diria sobre um entendimento maior, não só sobre cada um e cada uma de nós, eu quero dizer, o nosso autoconhecimento, não é? Individual, como a partir daí um uso das nossas escolhas, mas que privilegiam não a nós individualmente, mas de forma coletiva. Eu quero dizer, ainda que a nossa mente opere através da diferenciação, não é? A gente concebe a unidade das coisas através da diferença entre elas, não é? A gente precisa conhecer o diferente para entender, né, o um. Então, ainda que, né, a nossa mente muitas vezes se guie pela diferenciação, é através dessa diferenciação do que não é que a gente encontra o que é.
E isso é uma coisa muito interessante porque eu sempre me perguntei um pouco sobre isso. Por que que a gente, na forma que a gente se relaciona com as outras pessoas, muitas vezes a gente acaba por privilegiar o que nos separa, não é? Ao invés do que nos une. E é um pouco o que parece que as cartas estão querendo dizer aqui, sabe? Que ao invés da gente olhar aquilo que nos separa, a gente vai começar a olhar aquilo que nos une. E que as nossas escolhas, né, daqui por diante, podem sim ter como base esse olhar, né, levando em consideração o que me une a outras pessoas, o que me une aos animais, o que me une à natureza, ao meio ambiente. Como as minhas escolhas vão impactar não só na minha relação com elas, mas sobretudo como vai impactar então essas unidades, não é? E o que eu quero dizer é que então, né, o caminho, não é? É que a gente não escolha mais com base no que nos divide, né? É uma questão bastante profunda, eu diria, e complexa, porque a gente recebe essa motivação ao longo das nossas vidas, né, pautada no sucesso, nas vitórias e conquistas individuais, não é? Então, a competição acirrada, né, o olhar para o outro, sempre posicionando ali, estamos à frente, estamos atrás, estamos empatados. E o que as cartas estão dizendo é que há uma oportunidade, né, de promovermos essas mudanças em busca dessa... Porque não é que todos seremos iguais, né? Impossível. Mas se a gente começar a priorizar aquilo, não é, que nos aproxima, claro que, né, não estou falando de... Também é importante que a gente tenha, claro, um bom senso, não é? De que não estamos falando aqui de clubes de tiro, não é assim? Porque essa integração para com o outro, para com a outra, também deve levar em consideração as outras relações, quer dizer. Então, essas minhas escolhas, elas não podem ter um impacto negativo em nenhuma dessas relações, né? E não só em uma ou em outra.
mas essa gama de relações que mantemos de forma constante e perene devem ser observadas, né, no sentido de união, não só aqui ou acolá, mas de uma forma mais ampla, né? E uma observação que eu gosto muito de fazer na Carta da Estrela é que ela verte os jarros simultaneamente, não é? Eu acho que e reforça um pouco isso que eu falei, de que essa integração e, e essa união, quer dizer, escolhas que levam em conta essa aproximação, essa integração, essa união, de uma forma maior, né, que englobe, né, que a gente possa derramar em todos esses vasos. E não só aqui ou no outro, mas que todos sejam beneficiados, não é? E essa mudança, claro que o destino compactua, não é, com esse benefício, eu acho, para todos nós, né? E é tão interessante porque a carta 16 e a carta 17 é justamente esta quebra de paradigmas, não é? Essa caída de máscaras simboliza esse nosso despir, não é? Do egoísmo, então, que seriam essas escolhas, aí eles concordam, que seriam essas escolhas tomadas apenas levando em conta os interesses individuais, não é? Aqui ela já está despida, não é? Assim, aqui eles caem com as roupas e aqui ela já ressurge sem elas. Né? E é engraçado porque aqui a gente tem uma noite nebulosa, né? Com nuvens, obscura. E aqui uma noite aberta, iluminada, o brilho das estrelas tomando conta do céu. Bom, eu sonho com esse mundo quase que diariamente. E também me esforço para que essa mudança seja feita, não é? E claro, cada um faz, cada uma faz dentro das suas possibilidades, né? Daquilo que consegue, não é? Daquilo que é possível. E né, isso inclui, por exemplo, mudanças na alimentação, como o vegetarianismo ou o veganismo. Por exemplo, deixar de consumir produtos que né, podem ter tido relação com algum tipo de mão de obra escrava, e assim por diante, quer dizer, a gente começa a fazer essas nossas escolhas, ainda que pequenas e no dia a dia, com base naquilo que nós acreditamos ser melhor, não apenas para mim,
mas para outros seres humanos, para os animais, para o meio ambiente, para o planeta Terra, a poluição, não é? Tudo isso acaba tendo que ser pesado de alguma forma, não é? Colocado na balança, né? Dado atenção. Porque são essas nossas escolhas que vão transformar efetivamente o modo que as coisas operam, né? Claro que é um trabalho de formiguinha, né? 1, 2, 3, mas quanto mais pessoas começarem a ter esse olhar mais além, isso vai propiciar necessariamente essas mudanças, porque o mercado, vamos dizer assim, ele caminha conforme as exigências, né, dos consumidores. Então, por exemplo, quando a União Europeia estipula que né, serão aceitas somente importações que possam comprovar que não há nada né, conectado ao desmatamento, por exemplo, não é porque o governo é bonzinho, né, ou porque né, a União Europeia é boazinha, mas porque há uma mudança de perspectiva, principalmente dos consumidores, não é? E a gente começa a falar de valor agregado, não é? Então, obviamente, vão querer monetizar, inclusive as boas escolhas. Mas enfim, se vão monetizar, cai lá de qualquer forma, se vai haver monetização de qualquer jeito, que seja ela então, né, em prol do bem-estar e benefício de tudo, certo? Muito interessante, né? Uma leitura para um novo momento, mas sobretudo para que a gente possa refletir, não é, nas nossas escolhas cotidianas, no mercado, nos presentes de Natal. Algumas pessoas podem dizer, mas aí a gente não compra nada. Eu acho que dá para encontrar. Talvez seja um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas a mudança está aí. Está aí para ela acontecer. Certo? Façamos juntos essas mudanças. Juntos, juntas e juntes. Muito, muito obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. Shalom. Até o próximo vídeo.